Já que nós estamos começando mais um ano, eu vim aqui hoje para conversar sobre como nós podemos ativar o modo paz e clareza na gestão da nossa empresa. É muito comum os empresários e empresárias que eu atendo me dizerem que eles estão sofrendo por conta da falta de clareza em relação ao que eles precisam fazer e o que eles precisam priorizar na gestão do seu negócio. Eu sei que você, como empresário, empresária, você sabe normalmente o que você precisa fazer, mas o que falta muitas vezes é justamente a clareza para saber o que fazer em cada momento e o que priorizar em cada momento do seu negócio. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para você. Como que a gente pode começar a ter essa clareza e começar a ligar o modo, ou desligar o modo sobrevivência da nossa gestão e começar a ligar o modo de clareza e o modo de organização, porque é isso que faz a diferença no dia a dia. Muitas vezes a gente negligencia essa questão de que a gente precisa parar para pensar sobre o nosso negócio, a gente precisa parar para organizar o nosso negócio e a gente simplesmente vai vivendo o dia a dia da nossa gestão. E esse dia a dia, normalmente, ele é turbulento, porque uma pessoa que gerencia um negócio, ela tem muitas áreas para cuidar, ela tem muitos compromissos, ela tem muitas coisas para fazer, e aquilo que é realmente importante, às vezes ele acaba sendo deixado de lado. E como é que você pode fazer para ter essa clareza e para você conseguir organizar o seu dia a dia de forma que você consiga dar conta de cuidar de todas essas áreas, né? A gente precisa ter uma estrutura de organização, primeiro, da nossa agenda. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para um outro vídeo onde eu explico em detalhes como você faz uma boa organização da sua agenda, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas lá você vai encontrar um passo a passo, que é um método muito simples que eu ensino para os meus alunos para que eles consigam se organizar. Mas o objetivo aqui é partir da ideia de que você já tem uma agenda organizada de trabalho, minimamente organizada, e que você consiga ter essa organização dos seus dias e da sua semana. Partindo dessa ideia de que você já tem essa estrutura, o que você precisa fazer? Precisa caber dentro dessa agenda momentos específicos para você olhar para áreas específicas do seu negócio. Eu encontro muito nas empresas empresários que eles estão muito focados em alguma área e pouco focados em outras áreas. E a verdade é que para uma empresa funcionar, ela precisa que todas as engrenagens do negócio estejam funcionando em sintonia. Se a gente deixa de olhar para determinadas áreas, aquelas áreas elas vão acabar sendo afetadas. E se o todo não está funcionando bem, a gente sempre vai ter um negócio que ele às vezes está bem numa área, mas não está bem em outra, ou ele está travado muitas vezes porque o conjunto da ópera não está funcionando bem. Então, como que a gente consegue começar a fazer essa organização para ter essa clareza? Primeiro, você precisa ter blocos específicos no seu dia para olhar para cada uma das áreas do negócio. Então, imagina que na sua empresa minimamente em qualquer negócio, independente do tipo de negócio que seja, do nicho de mercado onde você atua, você vai ter algumas áreas que estão presentes em todos os tipos de negócio. São elas a área de operação, que é onde acontece de fato a prestação do serviço que você oferece no mercado, ou os produtos que você revende, ou os produtos que você fabrica. Essa é a sua operação, é aquilo que é o coração do seu negócio, é aquilo que faz realmente funcionar aquilo que você entrega para o mercado, aquilo que você vende. Essa é uma das áreas, a operação. A outra área é a sua área administrativa e financeira. Você precisa cuidar dos números do seu negócio. A terceira área é a área de gestão de pessoas. Para que um negócio funcione, ele precisa de pessoas. Então a gente tem que ter esse olhar, a gente precisa estar gerenciando essa área de pessoas também. E o quarto elemento é a área de marketing e vendas, porque afinal de contas não adianta a gente ter um super produto, prestar um serviço muito bom se a gente não cuida dessa área de vendas e da divulgação da nossa empresa, né? Então, minimamente em qualquer negócio, essas quatro áreas estão presentes. E você precisa dedicar tempo para conseguir olhar para essas quatro áreas toda semana na sua empresa. Porque senão o que acontece é o seguinte: na prática, o que eu vejo?
Aquele empresário que ele se sente mais confortável, por exemplo, em olhar para números, em cuidar da parte administrativa, da parte financeira, ele vai muitas vezes focar muito nessa área e vai focar pouco em outras áreas, como a área de gestão de pessoas, por exemplo. Ou então o contrário, aquele empresário que ele abriu um negócio e ele tem muita afinidade com a parte fim do seu negócio, que é justamente a prestação do serviço ou a venda do produto que ele vende, ou até mesmo a produção, né, do que ele fabrica ali para vender, ele se sente muito confortável nessa área e aí ele normalmente foca muito do seu tempo nessa área e pouco tempo, por exemplo, na parte de gestão de pessoas e na parte administrativa e financeira. E aí o que acontece? Essas áreas para onde ele deixou de olhar, elas começam a não funcionar bem. Só que o negócio, ele precisa estar em equilíbrio. Então, essas 4 áreas que eu citei, é claro que dependendo do negócio, a gente pode dividir em outras áreas também, mas eu estou falando aqui minimamente, né, o que todos os negócios têm. Se eu deixo de olhar para uma dessas 4 áreas, o meu negócio, ele tende a começar a funcionar ou de forma mais lenta, ou de uma forma desestruturada, ou até mesmo não conseguindo crescer da forma que poderia, justamente porque alguma dessas áreas ela está estagnada ou puxando o negócio para trás. Por isso que dentro da sua agenda de compromissos aí do seu dia a dia, da sua semana, você precisa ter um momento, pelo menos um dia, um momento em algum dos dias da semana para você olhar para cada uma dessas áreas. Se você distribuir o seu olhar para essas 4 áreas todas as semanas e você fizer um pouquinho de tempo, né, dedicar um pouquinho de tempo para cada uma delas, você vai ver que com o passar do tempo, isso vai começando a ficar mais leve. Você não vai mais ter aqueles problemas acumulados, que é o que normalmente acontece. Às vezes, quando chega um problema para o empresário, já está muito grande e aí ele fica de mãos atadas, até mesmo para conseguir resolver alguma coisa que, se tivesse sido olhada lá no começo, poderia ter uma solução mais eficiente. Então, a minha sugestão aqui para que você coloque em prática para começar o seu ano é você fazendo essa organização e distribuindo um tempo da sua agenda durante a semana para cada uma dessas áreas. Então, como que você pode começar a fazer? Você pode, por exemplo, pegar cada uma dessas 4 áreas que eu falei e um dia por semana dedicar um tempo daquele dia para olhar, por exemplo. Então, toda segunda-feira eu vou olhar para a parte administrativa e financeira, vou olhar os números, vou verificar como é que está a rotina ali da pessoa que cuida do meu financeiro, vou olhar para as questões dos números, do desempenho da minha empresa. Na terça-feira, eu vou sentar com os meus líderes, com o meu líder ou com o meu RH e vou conversar com eles a respeito do andamento das questões da empresa em relação à parte de liderança e gestão de pessoas. Na quarta-feira, eu vou olhar para a parte de produção, vou cuidar dessa parte, vou falar com os meus coordenadores, com os meus gerentes, por exemplo, se você já tem aí na sua empresa, e vou verificar tudo o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, o que poderia ser ajustado e o que não está funcionando bem, que precisa ser corrigido. Na quinta-feira é o dia que você pode olhar para marketing e vendas. Então, de repente, você vai sentar lá com a sua área comercial e você vai conversar com eles sobre o desempenho da última semana, o que funcionou, o que não funcionou, o que vocês podem melhorar e se inteirar de tudo que está acontecendo ali naquele setor. Se você fizer isso durante um determinado tempo, você vai perceber que ao longo das semanas e ao longo dos meses, isso vai ficando uma coisa muito natural. Você vai conseguindo construir isso de uma forma muito natural e até o tempo que você precisa dedicar para isso, ele vai diminuindo, porque no começo, se você precisa fazer isso durante mais tempo na sua empresa, com a sua equipe, você vai ver que aos poucos, quanto mais contato você tiver com eles, menor vai ser o tempo que você precisa distribuir para isso, porque as pessoas vão estar mais sintonizadas, tudo vai estar funcionando de uma forma mais coordenada, e aí o tempo vai diminuindo, essa é a tendência ao longo do tempo. Então você precisa criar consistência na sua rotina, empresário, para que você olhe para todas as áreas da empresa. Se você fizer isso, você vai perceber que ao longo do tempo você vai tendo mais um sentido maior de organização, de conexão com as pessoas, de uma rotina e mais clareza sobre tudo o que está acontecendo na sua empresa. Então, não negligencie determinadas áreas só porque você não tem muita afinidade com elas, só porque aquilo é desconfortável. Como empresário, você precisa olhar para elas também. Então, esse é o meu convite para você
começar a aplicar a partir de agora.